Essa semana começamos a ler a porção de Balak, hoje focando nos parágrafos 88 e 89 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o Zohar lembra para nós, começa lembrando para nós, um costume muito comum no judaísmo e na Kabbalah, que é quando você vai beber vinho, você pôr um pouquinho de água. Principalmente quando você vai fazer isso no Shabat, né, a bênção do vinho no Shabat, ou na festa de Pesach. Tá? Às vezes para o vinho normal do dia a dia não precisa, mas para essas duas festas em especial. Bom, e o que acontece? O vinho, ele é frequentemente associado na Kabbalah ao atributo que a gente chama din, né, julgamento, ou gevurah, severidade. E isso se deve a vários motivos. Primeiro que o vinho geralmente é vermelho, né, o vinho tinto. Depois, o vinho tem um efeito poderoso de alterar o estado de espírito de uma pessoa, tá? Então, simbolizando assim, como é algo forte, algo que pode mudar a essência de uma pessoa, é algo muito forte, tá? E o próprio rigor do julgamento divino. O julgamento divino muda uma pessoa, né? O vinho representa isso. A água, por outro lado, ela está associada ao atributo de Hesed, bondade, ou a gente chama Rahamim, misericórdia. A água, ela não muda uma pessoa, né? Você pode beber quanta água for que não muda nada. Então ela aceita você como você é, né? Ela entra no seu corpo e não te altera. A água é, além disso, essencial para a vida, enquanto o vinho não, né? E aí a água representa essa suavidade, essa gentileza, é a bondade e a misericórdia de Deus, que, como eu falei, aceita você como é que é. Bom, então o que acontece com a mistura de água e vinho? A gente está literalmente unindo esses dois atributos, Din e Hesed. Como na Kabbalah a gente tem uma ênfase na necessidade de equilibrar esses dois atributos, Hesed e Gevurah, ou Din e Rahamim, a gente tenta fazer isso ao máximo, tanto nas nossas atitudes, como nas emoções, como no pensamento e como nos atos. Tá? A Kabbalah vai dizer que só com um equilíbrio perfeito entre julgamento e bondade é que o mundo pode ser mantido em harmonia. E de novo, o mundo pode ser lá fora ou o mundo interno. Então a prática de misturar água no vinho representa simbolicamente essa união. Tá? Essa ideia, então, ela é muito importante em vários livros da Kabbalah, como o Yetzirah, o Sefer Yetzirah, como o Zohar. Tá? E por que aí você tem que fazer isso principalmente durante o Kiddush, né? Como eu falei, a santificação do vinho no Shabat ou no Pesach? Porque ali você está usando o vinho em especial para uma festa sagrada, para um evento sagrado. Então você já vai abençoar o vinho, né, e consumir, para que esse vinho seja um portal espiritual. A gente costuma dizer na Kabbalah que você tem um vinho que alegra e você tem um vinho que embriaga, né, e são dois aspectos aí. Quando eu faço essa mistura, um pouco de água com vinho, antes de recitar a bênção, é um fato que eu quero o melhor do vinho. Né? Eu quero ter o poder do julgamento que o vinho tem, mas do melhor modo possível. Inclusive, se você quiser pensar assim, misturando a ele as forças divinas de bondade, né? E trazendo uma energia equilibrada para aquele momento da santificação. Agora, no Seder de Pesach, né, que é o êxodo do Egito, isso tem ainda um significado adicional. Porque no Pesach a gente está celebrando a libertação, a redenção, como eu falei, né, a saída do Egito. E aí a ideia é que a união de julgamento e misericórdia é fundamental para esse conceito de redenção. Ou seja, não só para um equilíbrio, mas para eu me libertar como pessoa, para eu ter liberdade. Então essa prática vai simbolizar a crença de que a verdadeira redenção vem quando eu consigo um equilíbrio entre justiça e misericórdia divina. Tá? Então você vê que a ação de misturar água no vinho pode parecer banal, né? Pode parecer algo muito simples. Mas na verdade é uma prática profundamente espiritual que ensina muito sobre a importância do equilíbrio na nossa vida. Quando a gente mistura água com vinho, a gente está reconhecendo que, assim como o vinho precisa ser temperado com água, as nossas vidas, as nossas ações também precisam ser temperadas, né, muitas vezes. E sempre buscando o equilíbrio e a harmonia entre as forças opostas. Um bom dia a todos e tudo de bom.